E a nossa conversa do último bloco de hoje é com o Felipe Rigoni, jovem aqui de Linhares, jovem de idade, mas já com muita experiência, um estudioso, né? E chegou da Inglaterra recentemente, de Oxford, onde fez um mestrado, né, sobre políticas públicas, está concluindo esse mestrado e vai falar um pouquinho para a gente sobre essa experiência, né, essa troca de experiências lá na Inglaterra. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, Cláudio. Boa noite. Boa noite, Felipe. Um momento importante, eu lembro na época, né, a sua classificação, a bolsa para você fazer esse mestrado. Exato, lá. Sim. Imagino voltando assim com uma satisfação enorme de ter participado, né? Muito grande. Foi uma conquista muito grande. Primeiro ter passado na Universidade de Oxford, que na época eu passei em 3 lá da Inglaterra. Uma concorrência absurda, né? Foi, E depois ainda mais feliz de ter passado nas bolsas da Fundação Estudar e da Fundação Lema, que é uma concorrência ainda maior, na verdade. Pois é. Então, e nesse um ano que você passou lá, Felipe, fala um pouquinho dessa experiência, inclusive com jovens de várias nações. Sim. Olha, foi primeiramente uma experiência incrível, assim, porque é uma experiência internacional, porque eu estava em uma das melhores universidades do planeta, né, inclusive no ranking da Times, Oxford é pelo 2º ano consecutivo a melhor do mundo. Olha aí. E é um setor da universidade novo, que é a Escola de Governo, que foi fundada há 5 anos atrás, então tem muita inovação acontecendo. E a primeira coisa que impressiona quando eu cheguei lá é que eu tinha uma turma de 113 pessoas de 64 países diferentes. Nossa, mãe. Uma verdadeira mistura ali de culturas. Exatamente. Aí, isso que a gente fala muito, assim, a gente estuda muito lá, com certeza, aprende muito com os professores, mas o maior aprendizado que a gente tem em Oxford é a diversidade cultural. Não cultural só, mas tem pessoas lá de todo tipo de experiência, de todas as áreas de governo, setor privado, ONGs, no mundo inteiro. Então, o aprendizado é absurdo. Bom, que bacana. A gente, né, convidou o Felipe para esse bate-papo aqui exatamente para compartilhar um pouco dessa experiência. Ele foi fazer esse mestrado lá, não foi à toa, porque ele já estuda já há muito tempo, desde pequenininho, né? Você foi muito dedicado, né, Felipe, aos estudos. E a consequência desse esforço, né, e tudo, ele foi fazer esse mestrado, mas com um objetivo um tanto quanto nobre, né? Políticas públicas. Por que a escolha exatamente por esse tema, Felipe? Cláudio, você deve lembrar que eu fazia coaching em desenvolvimento humano. Sim. Né, até há 2 anos atrás, mais ou menos. Só que eu percebi uma coisa muito importante, que muito além das próprias decisões de ter uma performance no trabalho e na vida pessoal melhor, nós, os seres humanos, precisamos de viver num ambiente, ou seja, num lugar que nos dê oportunidades para que aquelas decisões que a gente toma sejam bem-sucedidas. E a única maneira de você realmente igualar as oportunidades no Brasil e dar mais oportunidade para todos é mudando o governo. Né? E daí veio, eu falei assim, agora eu preciso estudar políticas públicas. Que legal. Que é a maneira que a gente estuda para trazer oportunidade a todos. Pois é, o Felipe, né, tinha esse trabalho como coach, ou seja, saiu daquela zona de conforto ali e falou, vou fazer um pouco mais, né, Felipe? Exato. Para mim foi uma percepção muito profunda quando eu percebi que eu tinha que sair do trabalho individual, que era o que eu fazia como coaching. O que era muito bom, por O que era ótimo, eu adorava fazer aquilo e as pessoas que estavam trabalhando comigo também gostavam muito. Aí eu percebi que se eu realmente queria fazer a diferença, eu precisava ir para o coletivo, mudar as oportunidades, e não só a mentalidade das pessoas. Pois é, e é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora, porque o Felipe está muito engajado na política, né, tentando integrar esse projeto de renovação, tá junto com essa turma que busca a renovação na política. A gente tem aí o projeto do Renova BR, né, Felipe, que vocês vêm conduzindo, porque é só através dessa renovação que a gente pode pensar em algo melhor para o país. Só através da renovação. Teve, inclusive, eu estava em Oxford agora, dia 5 e 6 de maio, a gente teve o que a gente chama de Brasil Forum UK, que é um fórum de estudantes do Brasil que organizam para discutir o Brasil. Aí foi gente de todo tipo, foi ministro do STF, foi o Drauzio Varela, foi muita gente conversar com a gente para discutir o futuro do Brasil. E eu mediei uma mesa sobre renovação. Na verdade, a mesa chamava Renovar ou Reformar a Política Brasileira. Olha aí. E aí, uma conclusão clara que a gente tirou é que, tipo assim, não é renovar ou reformar, é renovar para reformar. Porque não será possível reformar a política brasileira, reformar o governo, com o Congresso que a gente tem hoje. Não e a tem gente como, sabe, não né? tem como. O estímulo que existe lá hoje é outro. Né? Então você precisa eleger primeiro pessoas que tenham um compromisso com um Brasil reformista, né, que melhore a política, o governo e tudo mais,
para aí sim você conseguir causar uma mudança em grande escala. Porque é uma insanidade imaginar que com o que temos a gente vai mudar alguma coisa. É uma né? insanidade completa, não dá não. Porque assim, né, gente, com todo respeito à classe política, tem bons políticos no Brasil ainda, mas infelizmente, no contexto que a gente vive hoje, é difícil falar em mudança. É muito complicado. Igual você falou, existem bons políticos, mas não só existem muitos políticos ruins hoje no Congresso, mas todos os estímulos que existem no sistema político brasileiro, eles fazem com que a política seja dessa maneira fisiológica, né? Comprista, meio que balcão de negócios. Isso tem que mudar. E isso ficou muito, assim, muito claro recentemente, né? A gente viu o governo federal tentando se segurar no poder ali, o presidente Temer ali com as negociações. Sim, as emendas, aquelas coisas. Era uma coisa terrível. Faz parte da democracia, mas infelizmente é uma coisa muito, muito ruim de se ver, né? Chegar a esse nível. Não faz parte da democracia isso. É uma democracia muito distorcida a nossa ainda, que deixa isso acontecer. Né? Democracias que a gente chama de democracias plenas, isso acontece, mas muito pouco. Entendi. Né? As negociações são realmente na base do programa, do valor. Daquilo que é melhor para a coletividade, né? Coletividade. Existe sim o fisiologismo que a gente vê por aqui, mas é em muito menor escala. Uma coisa que deveria estar escondida agora está às claras, né? Era escondido, veio às claras. Felipe, agora vamos falar um pouquinho sobre o seu projeto, né? Você foi candidato a vereador aqui em Linhares, aliás, teve uma votação muito expressiva, né? Sim, muito. Na época, não conseguiu entrar, ele me falava, inclusive, que foi bom porque ele ganhou um tempo ainda para fazer esse mestrado, né, Felipe? Para estudar e para fazer algo ainda mais arriscado a nível pessoal, mas ainda melhor para mim e para a população, caso seja efetivo, né? Pois é, porque o Felipe, gente, tem só 27 anos, né? Já vem com essa bagagem, né, de estudo, com esse mestrado, e agora quer implementar, inclusive agora com a sua candidatura a deputado federal, né? Exato, pré-candidatura. Pré-candidatura, né? Afiliado a um partido, tem todo um período a percorrer aí, daqui a pouquinho a gente vai ter a campanha logo depois da Copa do Mundo, né? Exato. E o Felipe, a sua ideia então, Felipe, é entrar nesse time que vai buscar essa renovação na política, né? Exatamente, assim, desde que eu fui para Oxford, aliás, antes de ir, quando eu passei, eu entrei para um grupo de pessoas no Brasil inteiro, que a gente se chamou de Movimento Acredito. Lançamos o movimento em julho de 2017, que basicamente é um movimento que luta pela renovação política e um Brasil com igualdade de oportunidades e sem privilégios. E aí depois disso, eu já estava em Oxford, apareceu o lançamento do Renova Brasil, que é basicamente um instituto de formação de novos talentos para a política brasileira. Né? E aí eu prestei o processo do Renova Brasil, também passei lá em dezembro do ano passado, e aí sim eu decidi vir, né, ser pré-candidato e futuramente candidato a deputado federal aqui pelo Espírito Santo. Pois é, aliás, a gente torce para que alguns desses nomes aí consigam uma vaga para deputado na Câmara Federal, porque em Linhares já há muito tempo nós não temos um deputado federal aqui da cidade, né? Faz muitos anos, 14 anos, né? A gente estava até mencionando aqui, desde a época do ex-prefeito Zé Carlos Elias, foi o último deputado federal que nós tivemos, então Linhares fica meio que dependente, às vezes, da boa vontade de gente de outras cidades, né? E muito mais do que isso, assim, não só que, claro que Linhares não tem um deputado federal há 14 anos, e isso prejudica a cidade, a região, né, ao redor. Agora, o que nós precisamos fazer, muito mais do que ter deputado federal de Linhares, é ter pessoas lá que estejam compromissadas com o que a gente chama de reforma do Pacto Federativo. Porque, por que é tão importante ter um deputado federal de Linhares, ou de Vitória, ou de São Mateus, hoje, para essas cidades? Porque existe uma negociação que é feita para a distribuição dos recursos. Eles não ficam aqui, os impostos coletados em Linhares não ficam em Linhares. Eles vão para Brasília para depois voltar. E nesse caminho tropeça. Pois é, e a ponta mais fraca dessa história, que são os municípios, acaba tendo que ficar mendigando às vezes, né? Você tem uma ideia, em 2017, de 100% de impostos coletados no Brasil todo, 68% ficou com o governo federal. 68%? Exato. E aí 20 e pouquinhos por cento com os estados, e o resto que é quase nada. Menos ainda com os municípios. E, gente, como a gente sabe, né, tudo acontece no município, né? Você vive no município. No município. Né? Você vê que a educação é feita no município, a saúde também. É claro que é necessário, né, grandes quantias de recursos para financiar a máquina federal e tudo mais, mas não precisa de tanto. E não precisa de tantas negociações. Para uma coisa óbvia, que é o imposto que é coletado aqui ficar aqui. Essa distribuição tinha que ser mais justa, né? Mais justa
e mais próxima da onde o imposto é coletado, da onde a riqueza é produzida. Tá jóia, meu bate-papo de hoje com o jovem Felipe Rigoni. Então, nessa luta aí, aliás, a agenda do Felipe agora não para, né, Felipe? Não tá? para. Todo agora dia eu voltei ao Brasil tem 2 semanas, todo dia estou conversando com muita gente, porque não é um projeto individual, é um projeto coletivo. Coletivo, né? Isso é importante. Compartilhado com as pessoas e que é necessário muito engajamento e muita conversa. Aliás, esses projetos individuais, vou ser candidato porque eu gosto, porque eu quero, isso já não tem mais como ser. Ainda né, tem, mas tomara que dê errado. Porque não tem como, tem que ser pela coletividade. Tem que ser Felipe, para a gente finalizar, assim, a população também ela tem que entender isso, né? Essa renovação, ela está na mão do povo, né? Não tem... Está na mão do povo. E uma coisa muito importante, Cláudio, a gente tem que ir votar. Não importa em quem que você vote, aliás, importa, tem que ser uma pessoa honesta que se preocupe com você. Mas a gente tem que votar. Muita gente fala assim, só tem gente ruim. Se você não for votar, você vai entregar na mão de outras pessoas a escolha. Exatamente. E muita gente recebe no WhatsApp que se 50% mais um das pessoas votarem nulo, tem que fazer novas eleições. Não tem. Não é bem assim. É mentira, tem que ir votar. Né? Então a gente tem que votar, tem que escolher pessoas boas, que são próximas da população. Para aí sim começar uma mudança no Brasil. Agora percebe-se também no país, né, Felipe, essa dificuldade da população em acompanhar o trabalho do parlamentar, né, que é quem nos representa efetivamente, né? Porque também não tem um estímulo até para o parlamentar de prestação de contas. Esse é um dos grandes problemas do nosso sistema político hoje. Ele não chega a impedir, mas ele não estimula nem um pouco a prestação de contas do parlamentar com a população que votou nele, né? Então é necessário pessoas que tenham compromisso de prestação de contas Sem hoje, dúvida, né? E para aí sim mudar o sistema, porque o sistema tem que ser mudado, senão a democracia brasileira não se fortalece. E aí ter pessoas que são próximas, que prestam contas, que as pessoas sabem o que estão fazendo. A transparência, né? Aliás, esperar que alguém preste conta por livre e espontânea vontade, você vai ficar esperando muito tempo aí, né? Vai ter alguns, com certeza, mas não são todos. E precisa de todos. Sem dúvida. Para fazer um governo justo. Que bacana. Eu agradeço aqui a presença do Felipe Rigoni, jovem aqui de Linhares, então, E é bacana porque tão jovem, já com uma boa bagagem, um bom conhecimento, já se entregando aí a política, com esse projeto de tentar mudar essa realidade que a gente vive hoje. Felipe, exatamente. Eu agradeço a audiência. Quem quiser acompanhar o seu trabalho, a sua agenda aí, eu imagino que nas redes sociais tem muita coisa. Nas redes sociais, só procurar lá Felipe Rigoni e vai me achar. Que bacana. Obrigado pela presença. Muito obrigado. A você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência, viu? Já o pessoal de Linhares região, continue mandando seu recado para a nossa página facebook.com/tvcinlinhares. Para rever essa entrevista, todo o nosso conteúdo, acesse também o nosso canal direto no YouTube. Só digitar lá, TV Cine Linhares, vai ser muito fácil encontrar. O telefone da redação aparece aí mais uma vez, 3373-2000. Obrigado pela audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.